Bem-vindo a mais um programa Caminhos de Amor e Recuperação. Que bom que você está conosco novamente. O nosso programa, vocês sabem, tem como objetivo mostrar na vida das pessoas o agir de Deus, né? Esse amor transformador que tira a gente da escuridão, que tira a gente das trevas e impulsiona a gente para a luz, que coloca esperança no nosso coração. Então as pessoas que vêm aqui dividem, né? Tem esse amor de compartilhar o que Deus fez na vida dela. E hoje a gente tem uma convidada muito especial. Você vai ficar agora com um pedacinho dessa história e daqui a pouco a gente volta. Fica aí. Anymore. I know you only want me when you're drunk and feeling lonely. Don't text me things you don't mean. You know I'll fall for it once and again. You keep me guessing and you keep on messing with me. Am I just another girl to you? Just another girl. I'm always stressing and begging you, left boy, I'm craving. No. Bem-vindo de volta ao nosso programa Caminhos de Amor e Recuperação. E hoje um episódio muito especial. Eu tenho uma convidada aqui que eu conheço bastante, né? E hoje eu vou apresentar para vocês Luísa Freire. E aí, Luísa? A Luísa veio aqui para contar um pouquinho para a gente, né, Lu? Da história dela. Então, se apresenta aí para quem está em casa, ó. Aquela câmera ali, você fala com a galera, com o pessoal que está em casa. Oi, meu nome é Luísa, esse é meu pai, mas não vai ser ele que vai me entrevistar hoje, na verdade, eu que vou entrevistar ele só não tá sabendo. Como isso? É. Você vai me entrevistar? Vou. Duvido. Vou. Já tá É tudo mesmo? combinado com o Irã. Ô, Irã! Ô, Gabriel! Se vira. Vai? Então quero ver, você vai fazer mesmo? Vou. Você vai ficar aqui de frente falando com o pessoal em casa, fazendo o que eu faço aqui? Aham. Então vem para esse lado, quero ver. Então vamos trocar de lado. Vamos. Vem aqui, ó. Ó o fio aqui, ó. Dá a volta. Pra você não cair. Boa sorte, então. Deus abençoe. Ó, não faz pergunta difícil não, hein? Só pergunta O pessoal que vem aqui eu deixo bem à vontade. não é pra Tem que tratar com amor o convidado, viu? É pra ficar... Pessoal, eu já falei pra ela, viu? O programa Caminhos de Amor e Recuperação, que todo mundo que vem no programa aqui eu trato com amor. O pessoal que tá em casa tá de prova aí, viu? Combina mais comigo esse lugar. Ó, chique, Chique, né? chique. Bem-vindo a mais um programa Caminhos de Amor e Recuperação, dessa vez por Luísa Freire. E aí, pai? Como você tá se sentindo nesse lugar? Nossa, eu tô me sentindo emocionado, né? Olhando pra você, né? Sendo entrevistado pela minha filha, é muito especial, né? Esse programa aqui foi idealizado, eu tenho certeza, por Deus, né? Deus colocou no nosso coração esse programa e hoje eu tô tendo essa surpresa, né, cara? Já tá também, né? Emocionado, né? Mas esse programa é pra isso, né? Pra gente chorar, né? E a gente tá aqui hoje, né? Vivo, em recuperação, para contar tudo isso aí para quem tá em casa, né? Ó, respira, toma uma água. É muita emoção mesmo, né? Sim. É muita emoção. Mas vamos começar pelo começo, então. Acho que a gente poderia fazer uma linha do tempo, né? Mini Álvaro. Pode ser, filha. O que você quer saber? Será que eu vou falar alguma coisa que você não ficou sabendo? Meu Deus. Mas eu vou abrir o coração. Tá preparada também? Vamos. Então vamos lá. Eu acho que um pouquinho da sua infância, né? Como isso te levou até onde chegou, né? Sua adolescência.
Tá bom, filha, vamos lá. Você conhece um pouco da história, né? Eu nasci na Bahia, eu nasci numa cidade chamada Jaguaquara, que é a cidade da sua avó, da minha mãe. Uma cidadezinha pequena na Bahia, né? Um beijo para os baianos, meus conterrâneos, né? Que estão assistindo a Foi gente baiana também. por 3 meses. É, isso aí. Eu nasci lá com 3 meses, não é, filha? Eu vim para São Paulo. E assim, fui, né, o seu avô, Alfredo, né, grande Alfredo, né, ele logo se separou da sua avó, da minha mãe, e eu fui criado pela minha mãe, e morando com a minha irmã, e depois a minha avó também, sua bisavó, né, ficou com a gente também. E meu pai, ele casou com outra mulher, separou da sua avó, da minha mãe, né, e aí eu cresci, pelo menos até os 12 anos, sem o meu pai em casa, né. E tinham muitas brigas também, porque ele teve filhos no outro casamento, né, cara? Então foi na verdade, um rolo danado, né? Tinha muito conflito, né? E esses, pesado, então, esses conflitos acabaram me trazendo alguns prejuízos emocionais. E naquele tempo lá atrás, ninguém falava muito de psicólogo, sabe? Tá com essa criança aí, tá com problema, vamos levar para o psicólogo. Então, eu me lembro que eu, com 6 anos, acho que já tinha algo dentro de mim que estava difícil de lidar. Eu morava num prédio no Paraíso, aqui em São Paulo, onde você está morando hoje. É verdade. Eu pegava meus chinelos, brinquedos e jogava pela janela do prédio, lá do 12º andar, lá embaixo. Cenoura, e depois isso foi piorando, né? Nossa, eu peguei esse negócio de jogar coisa pela janela. Depois, com 10, 12 anos, eu morava num prédio na Paulista, eu jogava as coisas da janela, mas aí era cenoura, ovo, cofrinho cheio de água. A vovó trabalhando e você jogando cenoura. Você entendeu? Jogando as coisas fora, né? Amassando os carros. Uma vez eu desci com 11 anos, a polícia me pegou na calçada, quer dizer, quase eu já fui naquela época ali, chamava FEBEM, já quase fui preso, né? Então, já repeti a 5ª série, então... Todo esse conflito, minha mãe cuidava de mim muito bem. Eu só tenho gratidão pela minha mãe. Beijo, mãe. Não é? Beijo, vovó. Cuidou sempre muito bem de mim, mas tinha aí algo mal resolvido dentro de mim, entendeu, Lu? Né? Sim, não tem jeito, né? Toda essa estrutura. E mesmo assim você era o mais... Sim, foi o que sempre balanceou ali, né? Exatamente. Mas faz parte. E sua adolescência, aí você falou que com uns 12 anos... Você voltou a morar com o vovô, né? Uhum. E aí foi quando entrou sua adolescência, né? Que foi quando você começou a beber e tal. E é consequência de tudo isso também, né? Uhum. Que você passou na infância. É verdade, Lu. Quando eu tinha 12 anos, né? Aí morreu a segunda mulher, né? Do meu pai, né? Que ele morava. E eu fui morar com ele, ele me chamou para morar com ele, eu tinha mais 2 irmãos lá por parte de pai, né, cara, foi morar todo mundo junto, né, e foi aquela coisa, né, porque filhos de casamento diferente, muita briga em casa, mas aí com 12 anos eu estava num colégio público, né, então eu era já um pré-adolescente com autoestima muito baixa, né, cara, eu lembro na época aqui em São Paulo eu tinha muita vergonha de falar que eu era baiano, né, porque naquela época qualquer roupa que a pessoa usava que não combinava, qualquer coisa errada que a pessoa fazia era baianada, era tudo baianada, então, nossa, eu ficava morrendo de vergonha. Quando me perguntava, você nasceu onde? Eu falava, não, nasci em São Paulo, né, então eu era gordinho, eu era muito tímido, Lu, muito tímido, filha, muito, muito. Pra você ter ideia, uma vez, uma menina me chamou para ir no cinema, eu devia ter uns 12 anos. Ela te chamou. Ela que me chamou, de tão tímido que eu era. Primeiro ela falou, eu achei que tinha alguém atrás de mim, que nem era eu que ela tá convidando, porque eu era muito inseguro. E aí eu fui no cinema, eu peguei um ônibus com ela, eu fiquei quieto o ônibus inteiro, minha cabeça até pinicava de nervoso. Eu entrei no cinema, não falei nada, eu saí do cinema sem falar nada, a gente voltou de ônibus, eu não fiz nada com a menina. Acho que a menina esperando pra ver se eu dava um beijo, falava alguma coisa, como diz o ditado, eu entrei mudo e saí calado, entendeu? Tadinha, já teve a coragem de te chamar. Entendeu? E eu nada, né? De tanta timidez que eu tinha. E eu cheguei nesse colégio público, né, eu sofria muito bullying, né, os caras passavam por mim, ei bobão, o João Grandão bobão, né, então eu era assim muito na minha, né, tinha vergonha, os caras muito grandão já na época, super alto, ficavam me chamando de bobão. E um dia um dos moleques falou assim, no final você vai sair no braço, vai sair na porrada com aquele moleque tal, que era o moleque tal da escola, sabe aquele que amedronta todo mundo? Nossa, eu passei 3 aulas esperando o final, querendo morrer, eu falei, meu, como que eu vou brigar com esse cara? Eu sentia muito medo, Lu, muito medo. Tadinho. Aí quando eu saí, eu falei, vai ver se esses caras esqueceram de tudo isso, não. A hora que eu saí na porta, tava aquele bolo de moleque gritando, 12 anos de idade, porrada!
porrada, já me empurraram lá pra frente da estação Vila Mariana do metrô, e o cara já me esperando. Aí a hora que eu chego naquela roda, o cara já tá lá assim, ó. Já tirou a camisa, sabe? O cara já tava naquela confiança e eu só faltei me borrar na calça de medo. Já tinha um buraco pra abrir no chão e eu entrar. E aí me empurraram pra cima do cara, assim, sabe? Sim. E aí do jeito que o cara veio me empurrar, eu fiz assim, ó. Sabe? Fechei o olho, pegou no olho do cara, o cara caiu. Meu, uma coisa assim. De filme. Apareceu, o cara caiu, todo mundo me levantou, me pôs pra cima. Grandão, grandão. E eu virei meio que o herói naquele dia. Então, aquele cara da autoestima baixa, envergonhado, medroso, virou o cara no meio dos malandrinhos da escola, entendeu? Eu virei o tal no meio dos malandros. Aí os caras, agora vamos comemorar, grandão. E aí a gente foi numa ruazinha, eu nem sabia o que era droga, entendeu, Lu? Sim. E aí, para ser aceito por aquele grupo, os caras acenderam um baseado desse tamanho. Eu fumei com os caras inteiros para buscar aprovação. Nunca tinha nem bebido, né? Nunca tinha nem bebido. E depois que a gente fumou aquele baseado inteiro, eu sentei na porta da escola e os caras me botaram dentro do boteco e me fizeram tomar 5 doses de pinga. Não, toma aí, grandão, você vai entrar pra nossa gangue, sabe aquelas coisas assim? Como se fosse um batismo para entrar naquela turma. E eu querendo ser aceito, com autoestima baixa, os caras mandando e eu tomando. Tomei aquelas 5 pingas, fui pra porta da escola. Passou 1 hora, eu tava em coma alcoólica dentro do banheiro, quase morrendo, já com 12 anos de idade, você entendeu? Quando eu acordei, eu tava no hospital, tomando soro, com a sua avó do lado, entendeu? E ali eu me iniciei, entendeu, filho? Aí ali veio, né, a maconha na minha vida, o álcool, você entendeu? E as coisas foram andando, né? Infelizmente. E aí... Conheceu a mamãe, né? Um pouco mais pra frente, né? Tô pulando um pouco, mas é isso. Passou a adolescência, né? Foi pra faculdade, verdade. Você fez um pouco de jornalismo também. Eu faço jornalismo. Isso aí. Conta pro pessoal, você tá fazendo jornalismo? Eu faço jornalismo na Belas Artes. Legal, tá no segundo ano, né, Lu? Segundo ano, 3º semestre. E aí você fez um pouquinho de jornalismo, não foi nenhum... Inclusive, né, acho que é um negócio legal pra contar também, você começou jornalismo, nem foi nenhuma aula. Eita, eu te contei isso, né? Que vergonha, meu Deus, que bom que você tá fazendo diferente, né, filha? E aí fez economia, né? Contar um pouco sobre a faculdade, sobre essa época da sua vida. Sim. E aí eu vim usando, mas era aquela coisa recreativa. Usava de sexta-feira, bebia, fumava maconha com os amigos e ia tocando a vida, né? Sim. Todos aqueles conflitos, né, cara? Em casa, né? Eu conheci sua mãe, né? Eu tinha já entrado na faculdade de jornalismo, mas fui para Campinas, nada deu certo, porque eu fui fazer a matrícula e aí fui morar numa pensão lá e o cara que estava no meu quarto na pensão vendia cocaína na cidade, no bairro de Cambuí, você entendeu? O cara vendia lá. E eu, cabeça fraca, eu era muito cabeça fraca, sabe? Vai no embalo dos outros, entendeu? Você que tá aí sabe o que você quer da sua vida. Nunca vá no embalo dos outros, entendeu? Nunca seja aquele que o outro fala coisa errada e você quer ser legal e vai fazendo o que os outros mandam. Seja firme, viu? Porque eu não fui e paguei um preço caro por isso, né? E olha só, aí o cara falou, não, vamos lá. Ele era garçom de um bar no Cambuí. Cambuí é o bairro dos barzinhos, lá em Campinas. E ele me deixava na praça. E deixou um monte de cocaína escondida na praça, no matinho. Ele fala, aí os clientes dele, ele falava, vai lá com aquele rapaz lá que ele te dá. E eu fiquei lá. E ficou na sua imagem, né? Aí o que acontecia? Chegavam lá, me dá 3. Aí eu pegava 3 negocinhos de cocaína, tô aqui. Nossa, mas você não tinha noção do... Não, cara, eu fiz pra querer ser amigo daquele cara. Achava que aquilo era uma aventura, sabe? Nossa, tô sendo malandro. Segundo dia que eu fui fazer isso, Lô. Chegou 2 caras. Me dá 4 aí. Eu fui lá, peguei 4, dei na mão do cara, o cara tirou o revólver. Polícia, põe a mão na cabeça, polícia. Já me algemou. Não sei nem se você sabe dessa história desse jeito assim, por isso que eu contei. Meu Deus, coisa que eu ia contar aqui. Mas aí me levou para a delegacia, eu trabalhava numa agência de publicidade em São Paulo, tinha ganhado toda a minha rescisão que me mandaram embora, que era o dinheiro que ia me sustentar lá. Fiquei a noite inteira numa cela. No outro dia de manhã, os caras, quer fazer um acordo aí ou quer assinar o inquérito aí, o BO? Eu falei, não, eu faço um acordo. Aí falei todo o dinheiro que eu tinha no banco, tão inocente que eu falei todo o valor que eu tinha. Podia ter falado que tinha metade, né? Tanto medo que eu tava, eu falei tudo. Dependendo, 200 conto eles aceitavam. Aí abriu o banco, eles pararam numa esquina, falaram, vai lá no banco, volta, a gente vai estar num carro aqui, você vai entrar no banco de trás, você vai dar o dinheiro, some e não olha nem para trás. Naquele momento eu saí do carro, sem um centavo mais,
Tive que pedir dinheiro para sua avó, para seu avô, para voltar para São Paulo, entendeu? Complicado, Então, né? você vê a dependência, os prejuízos que começou a me dar, né? Mas aí eu voltei, resumindo, continuei trabalhando, fui trabalhar no jornal Primeira Mão de revisor de texto, e aí eu conheci a mulher da minha vida, Maria, sua mãe, né? Mamãe. Conheci mamãe. E aí, quando eu conheci sua mãe, logo em seguida eu perdi o seu tio, meu irmão, que morreu num acidente de carro, né? Indo de São Paulo para Atibaia, né? Ele foi para uma festa na casa de uma amiga nossa, da Sandra, né? Que você conhece hoje, que é a nossa irmã. Um beijão para Sandrinha, né, cara? Grande irmãzona, Irmã de vida, né? irmã de vida. E o Marcelo foi na Fernão Dias, acabou tendo um acidente, né? Eu fiquei sabendo na televisão que ele tinha perdido a vida. Essa Só história que olha é bizarra como Deus também, tem um né? propósito, uma dor tão grande. Mas sua mãe, quando a gente começou a namorar, sua mãe veio lá do interiorzinho da Bahia também, só que numa origem muito humilde. Ela veio para São Paulo com 16 anos ou 15, começou a fazer supletivo, estudar. Então a gente se conheceu com 22 anos. E sua mãe, cara, fazia supletivo à noite, trabalhava de dia em shopping. Trabalhava Cara, guerreiraça, ralado, sabe? Na chuva, no frio. Ela conta que ela ficava sem comer às vezes, sabe? Sem jantar, ia para o supletivo. Pegava metrô de madrugada. com Metrô. ônibus, com fome, aquela loucura. E morava lá em São Bernardo, num bairrozinho lá perto da favela. Eu tinha uma Brasília na época. Eu ia levar ela, não deixava eu entrar na casa dela nunca. Falava que tinha uma tia que morava lá, que era brava, e nem era. Morava ela, a irmã e uma amiga. Porque ela tinha vergonha de eu entrar lá. E o dia que ela deixou eu entrar lá, a geladeira da sua mãe era um isoporzinho, filha, no chão. Entendeu? Ela não tinha nem geladeira. Aí eu abri o isopor, tinha lá uma caixinha de leite, um negocinho bem simples, entendeu? E aí eu combinei com ela, prometi, né, que... né, para ela que a gente ia comprar uma geladeira para ela sábado, porque o papai já ganhava melhor naquela época, entendeu? E nesse sábado eu ia para Atibaia com o Marcelo e com o Marcão, para casa da Sandra. Foi o dia que eles morreram. E nesse dia Deus colocou o papai para colocar a geladeira, comprar a geladeira com a mamãe. E eles morreram e eu fui comprar a geladeira com a mamãe, entendeu? Então Deus colocou sua mãe na minha vida ali, já foi um propósito, entendeu, filho, né? Eu já tive um grande livramento na minha vida ali. Você tinha acabado de conhecer ela, né? Tinha acabado de conhecer ela. Ela viu o tio Marcelo uma vez, assim, né? Exatamente. Tinha meses, entendeu? E a partir daí a gente namorou 8 anos, né? Bebendo e cada vez o álcool aumentando mais, a maconha nessa ficou de lado. Eu comecei a beber. Aí o papai bebia de sexta-feira, hoje fala sextou, naquele tempo, chegou sexta-feira, aí bebia, às vezes até 2 horas da manhã, ou bebia com os amigos no bar, sempre era o último a ir embora, chegava em casa 3 da manhã, sua mãe ficava triste, mas no começo ia fazendo aquela vista grossa, né? E a coisa foi aumentando, né? Foi a cada ano foi piorando, entendeu, filha? Né? O papai foi bebendo mais, aí bebia de quarta-feira, comecei a trabalhar com imóvel. E aí, todo lugar que eu ia, as pessoas que eu fazia amizade eram as que bebiam. Aí acabava o trabalho, ia para um posto de gasolina, ia para um bar, ia para um boteco. E de um boteco que fechava, ia para o outro, ia para outro. E aí chegava 5 da manhã e no outro dia, como eu tinha muita responsabilidade, acordava cedo para ir trabalhar. E aquele desgaste, né, filha? Aquele desgaste, né? E o nosso grande sonho era ter um filho, uma filha. Né? Era o nosso grande sonho, né? Hoje a gente está vivendo, né, cara, né? Esse sonho, esse presente que Deus deu pra gente, que é você, né, filha, né? E a mamãe tinha dificuldade, né, para engravidar. A mamãe tinha, né, um problema nas trompas, né? A trompa dela não tinha mobilidade. E aí a gente fez, né? Encomendou, né, a ciência desse recurso pra gente hoje, uma bebezinha, né, que foi uma bebezinha de proveta chamada Luísa, né, e Deus presenteou a gente com você, né, filha, entendeu? E aí foi quando, em 2005, né, você nasce, o papai, quando você nasceu, o papai estava já há poucos meses antes, eu tinha iniciado já na cocaína, depois daquele tempo de 20 e poucos anos, um jogo do São Paulo que eu tava, a cocaína voltou pra minha vida, um dia que eu tava bêbado, né, e aquela alegria de ser pai, porque eu fiquei muito feliz que eu realizei um sonho de ser pai quando você nasceu. Eu vi seu parto, sabe? Nossa, eu fiquei muito feliz. Só que assim, é bem triste, filha, mas o dependente químico, se ele tá feliz, ele bebe e usa droga demais. Se ele tá triste, ele bebe e usa droga demais, entendeu? É tudo motivo, né? E eu não soube lidar com isso, entendeu? E aí a cocaína apareceu na minha vida junto com o álcool e foi isso, né, filha? Eu fui piorando a cada dia, né? Sim. Entendeu? Gente, vocês estão vendo? Fiquei emocionada, né? Não tem como, é meu pai. Como também é de muitos de vocês, né? Ou vocês também, vocês estão vendo, né? Às vezes tem filho, a mulher tá grávida, alguma coisa, e você fala, nossa, não tem porquê, né?
se... Já entrei em um assunto, mas vale a pena, né? Meu, tá vendo? Tem coisa aí dentro, irmão. Né, meu amor? Calma, filha, calma. Falar sobre recuperação agora, né? Coisa boa. Mas também a gente tem que falar que muitas vezes a gente não tem nem acesso a esse conhecimento de que é uma doença. Isso. Porque o meu vô também, né? Tinha muitos problemas. Muitos problemas de saúde mental, né? E a gente não, principalmente vocês, assim, antes não tinha conhecimento do que era, do que deixava de ser. Minha tia também tem problema de saúde mental. E hoje em dia a gente lida, né? Muito melhor, a gente tem acesso a conhecimento. Hoje em dia, às vezes, a gente até olha, nossa, e fala, nossa, o vovô tinha isso, né? E a gente não conseguia reconhecer, não sabia identificar. E aí veio com você também a sua recuperação, que eu tinha uns 9, 10 anos, né? E conta como foi pra você, né? Acho que a história, inclusive, de como você achou a clínica, como você achou a recuperação é muito legal, do Pedro e tal. Sim. Filha, foi graças a Deus, né? E veio o que a gente chama de um despertar espiritual, né, filha? Sim. Você tinha 10 anos, né, de idade, e a gente tem que agora aqui ter um momento para agradecer muito a sua mãe, né? Porque, filha, quantas madrugadas eu chegava, só que o papai sempre foi calmo, então eu nunca levantei a voz para sua mãe, porque mesmo bêbado, sabe, eu nunca fiquei nervoso assim, né? Então, só que mesmo assim sua mãe poupava muito você. Ela sofria, mas ela não gritava, ela não me xingava na sua frente. Então, praticamente todos os dias que eu cheguei de madrugada, você estava dormindo e não via. Eu nunca nem vi, eu não Quando você disso, acordava, parecia que não tinha acontecido nada, entendeu? Então, isso a gente deve muito à sua mãe. Já né? me acordava, me levava pra escola. Então, assim, na minha criação em si, né, de valores e tudo, graças a Deus não afetou muito. Porque você sempre tava lá, né? Você dava um jeito de estar nos dois. E aqueles dias, muitas vezes eu tava deitado, mas nem tinha dormido. Mas eu levantava, lavava o rosto, escovava o dente, ia te chamar, porque sua mãe saía e ia te arrumar pra levar você pra escola, lembra? Exato. Penteava seu cabelo, você não gostava. Almoço. Entendeu, né? Nossa, é verdade, penteava meu cabelo, chorava. E aí, filha, foi assim, né? Você tinha 10 anos, né? E o papai já estava no uso de cocaína bem crônico, né? Assim, bem pesado. E aí, quando você tinha uns 9, a mamãe desconfiou que eu tinha uma amante na rua. Eu só chegava de manhã, de madrugada, ela me chamou um dia, desceu lá embaixo no prédio, não sei se você estava em casa ou não, vamos conversar lá embaixo, né? Eu falei, nossa, agora é sério. E aí ela falou assim, você tá com uma amante na rua? Eu falei, não tô com uma amante. Não, mas você cocaína. Você chega, aí eu contei pra ela, amante é cocaína. Ela não sabia ainda? Não sabia, entendeu? Caramba, esse tempo todo. Eu usei 9 anos sem sua mãe saber cocaína, ela achava que era bebida, entendeu, filha? Porque sua mãe é muito inocente, nunca teve contato com isso. E aí foi quando sua mãe descobriu, ela não aguentou, pediu ajuda pro meu pai e pra minha mãe, e aí ficou os 3 pedindo pra eu parar. E aí eu fiquei indo no CAPS, ia no CAPS, pegava o remédio, botava no porta-luva, ia pra favela buscar droga, entendeu? E aí teve um dia que eu levei sua mãe no trabalho de bermuda, camiseta e tênis, filha, né? Dia 5 de janeiro de 2016. E aí eu já tava fazendo umas caminhadas pra tentar emagrecer, sabe? Tava tentando me esforçar pra parar. A mamãe te colocava pra andar atrás dela, subir os morros de São Roque atrás. Isso, daquele jeito, né? Eu atrás. Gordão, inchado de álcool e de droga, né? Quase morrendo, né? Sim. Aí, nesse dia, eu falei assim, eu vou fazer uma caminhada. E fui deixar sua mãe no trabalho, eu tava de folga, 8 horas da manhã. Aí veio na minha cabeça, vou pegar só um papelzinho de cocaína, vou tomar só uma vodquinha. Você estava em casa, tinha uma faxineira nesse dia. Aí eu falei, daqui a pouco eu volto, fico com a Luísa lá, almoço com ela. Peguei uma cocaína, fiquei em choque dentro do carro, dirigi para São Paulo e tem dentro de um motel sozinho. Passei o dia usando droga lá, desliguei o celular, entendeu, filho? Eu sumi. Aí à noite entrei num bar daquele das trevas ali em São Roque, num lugar isolado. O cara trouxe uma cerveja, já tinha usado droga o dia inteiro, não tinha comido nada, de short e camiseta. Nossa. Aí o cara trouxe aquela bebida, eu já olhei, passei mal com aquilo, aí peguei o carro em choque, nem aguentava dirigir. Cara, eu tava... Se eu tivesse naquele dia, filho, eu sou bem sincero, você ter... morrido. Se eu tivesse naquele dia um botão assim pra apertar, escrever, bater morte, eu sumia do mundo, filha, porque eu não tinha mais... Eu não sabia o que fazer pra sair daquilo mais, entendeu? Eu não sabia que tinha clínica, eu não conhecia nada disso. E aí eu não consegui ir pra casa. Quando foi 10 horas da noite, eu entrei no hotel e sumido, ninguém tinha notícia minha. Com certeza sua mãe deve ter falado, seu pai tá trabalhando lá em São Paulo, né? E aí ninguém tinha notícia minha, sumi.
E dentro desse hotel, filho, eu ajoelhei, você entendeu? De tanto sofrimento que eu tava, cara, eu tava numa escuridão tão grande. E eu pedia pra Deus, pra Jesus, eu falava, Jesus, me tira dessa situação, eu não aguento mais, me tira dessa situação, eu não aguento mais. E aí de madrugada, eu orando, pedindo, veio um pensamento assim, se interna. E aquilo me paralisou. Eu senti Deus falando comigo, sabe? Não a voz de Deus, mas um pensamento muito forte que veio na minha cabeça, se interna. E eu coloquei aquilo na minha cabeça, eu sei que foi de Deus, porque eu não tive dúvida na hora. Foi como eu começasse a sentir uma liberdade já dentro daquele hotel. Eu tava tão mal, mas eu já comecei a ter, comecei a me sentir livre ali. Aí eu esperei amanhecer o dia, tomei um banho com aquele sabonete de hotel de terceira, assim, passei no cabelo, pra tirar aquele cheiro de droga, sabe, de cigarro. Aí sua mãe, mais uma vez, abre a porta toda triste ali, 6 horas da manhã, entendeu? Arrumando pra trabalhar. E você com certeza estava dormindo, que você devia acordar umas 7, sei lá. E aí ela abriu a porta, eu falei, amor, Deus falou comigo, eu vou me internar hoje, acabou. Ela, o quê? Eu falei, eu vou me internar hoje, acabou. E aí que você falou do Pedro, né? Mandar um beijão pro Pedro, que foi um anjo de Deus na minha vida. Falei com o Pedro agora, tem umas 2 semanas, né? Tá super bem lá em São Roque. E o Pedro tinha conversado comigo na igreja há 3 meses atrás. Ele chegou em mim, assim, do nada, falou, eu desabei tudo com ele, assim, contei tudo, me abri, ele falou, sou alcoólatra também, então Deus colocou o Pedro na minha vida lá na igreja, e eu peguei o celular em casa, 6h30 da manhã, comecei a procurar clínica, porque Deus falou assim, interna, clínica. Aí a mamãe falou, Google pesquisar. Google pesquisar, comecei, aí sua mãe falou assim, mas você não falou que um cara na igreja falou que se internou e tá limpo há 13 anos? Eu falei, nossa, o Pedro. Ela falou, liga pra ele. E ele veio em casa, acho que a gente levou você na escola, alguma coisa assim. Eu fui levar você primeiro na escola. Não, eu achei que eu tinha sido abandonada esse dia. Sério? Desse dia você lembra? Desse Conta dia aí, então. Não, mas é porque eu descobri muito tempo que esse dia vocês estavam fazendo isso. Tá. Mas a mamãe não me atendia, porque não tem sinal onde é a clínica também, né? Aí, eu achei que vocês tinham morrido no acidente de carro e era o fim. Aí eu ficava em casa já sozinha, né? Que eu era muito boazinha. E aí ninguém me atendia. Saiu todo mundo. Eu tava sem babá esse dia também, todo mundo saiu e eu fiquei lá. E aí ninguém me atendia, ninguém nada. E aí a mãe voltou e falou, Sim. A gente tava no, sei lá onde, né? Deu mas disfarçado, né? mas... Aí o papai foi lá, conheceu a clínica, né? Dia 6 de janeiro, de manhã. Aí eu falei lá pro dono da clínica, pro Janderson, na época, com o pessoal da clínica, eu falei, eu vou me internar à noite, né? Eles falaram, por que não? Porque eu vou me despedir, eu vou passar um dia com a minha filha. Aí eu voltei, todo mundo, não, fica agora, porque o pessoal acha que você não vai voltar mais, né? E aí eu falei, não, eu vou ficar, eu vou me despedir da minha filha, depois eu vou me internar. E aí eu fui pra casa, falei, 7 da noite eu tô aí. Aí tava um calor, eu peguei você, a mamãe foi trabalhar, a gente foi passar o dia no clube, lá no Grêmio, passamos o dia na piscina, nós dois, entendeu? Aí a gente voltou pra casa e os caras passaram lá e me levaram pra clínica, entendeu, filha? Ali, naquele lugar, naquela clínica, Deus começou a falar comigo, entendeu, filha? Começou a mudar a minha vida, a minha história, né? Entendeu? Você lembra da primeira visita? Lembro, eu acho. Ele já tá chorando, né, filha? Mas então eu vou contar pro pessoal, né, que aquele momento, né, foi tão... Aquele momento foi o que mudou minha recuperação, Lu, porque assim, você deve lembrar que o papai estudava com você, né, para todas as provas, desde pequenininha, não era? A gente estudava junto, né, eu dava uma força para você nas provas, né, filha? E aí a primeira visita na clínica é com 30 dias. Eu tava morrendo de saudade de você. Nossa, eu pensava em você 24 horas, né? E aí a clínica tem uma rampa quando entra e tem um corredor. E eu tá aí, esse corredor deve dar uns 30 metros, sei lá, por aí. Sim. E aí eu tava em pé aqui no final do corredor e você desceu com a sua mãe, coisinha mais linda, com a mochila nas costas, que você trouxe a mochila pra gente estudar, entendeu, filha? E aí você veio correndo abraçar o papai ali naquela hora, entendeu, filha? E aí naquele momento lá eu pensei comigo, nossa, o que tiver, o que eu puder fazer pra ficar limpo, cara, pra nunca mais usar droga na minha vida, eu vou ficar, entendeu? Porque eu queria viver esse amor que a gente tá vivendo hoje, entendeu, filha? Né? E aquele momento ali foi sabe, cara, foi um conforto pro meu coração, sabe? Você tá lá com a mamãe, me visitar, né? A partir daquele momento eu não olhei mais pra trás, você entendeu, filha, né? E aí hoje já se passaram quase 10 anos, né, filha? Pois é. Gente, até me emocionei aqui, né? Mas contar que estava tranquila na minha casa esses tempos e do nada recebo uma mensagem, né, do meu pai e do Irã, ao mesmo tempo falei, alguma coisa né? Alguma coisa tem. E aí meu pai tive uma ideia brilhante. Aí eu falei, vamos ver qual que é essa ideia brilhante. A ideia brilhante era me colocar aqui pra entrevistar ele no podcast
E aí eu falei, topo, vamos. Faço jornalismo também, né? Trabalho com comunicação. Joga o Estado, né? Trabalho com comunicação, mas ficou difícil de se comunicar, né? É um tópico bem emocionante, mas é muito importante. E se meu pai talvez tivesse alguém que trouxesse informação desse jeito na época que ele era mais novo, né? Hoje em dia a gente tem muito acesso à informação, então esse podcast tá na internet, as pessoas podem assistir, e é um negócio interativo, atinge todo mundo, né? Você vê de pessoas mais novas, pessoas mais velhas. E antes não tinha, né? E nem nas mídias antigas, tipo na televisão, no jornal, não tinha. E que hoje tem, né? Às vezes você vê uma reportagem sobre isso, você vê alguma coisa, e é muito interessante. E como comunicadores, esse é nosso dever, né? Levar a informação pra quem precisa. Gente, quero contar pra vocês que eu tava aqui desde o começo, né? Junto sempre. E meu pai tava nervoso, tadinho. Peguei a mãozinha dele. E... Primeiro programa, né? Primeiro programa. Só a introdução foram 17 vezes contadas. Eu falava... Bem-vindo e gaguejava, né? 17 vezes eu repeti aquilo. Você contou? Contei. Mas é um processo, né? Faz parte. Hoje em dia você tá apresentando super bem. E mesmo os primeiros episódios ficaram ótimos, né? A mágica da edição, o poder da edição. Graças a Deus, ela tá aqui pra ajudar a gente. Mas falando, é muito importante, né? Um assunto muito importante. A gente tem, né? Acho que você sente você também, por isso você tá aqui, o dever de levar essa informação. Mas... como que é o seu trabalho, né? Seu trabalho são muitos, né? Sim. Seu trabalho são muitas coisas, mas... Você acompanha bastante, né, Lu, né? Papai no celular direto, conversa com bastante gente, mas... o meu trabalho é um propósito, filha, né? Porque quando o papai estava te falando agora da internação, depois da sua visita, que aconteceu? O papai, eu estava me sentindo tão feliz de estar ali, né, descobrindo, entendendo que eu tenho uma doença. Sabe esse negócio que você falou da informação agora? Lá dentro eu comecei a ter. Sim. Porque eu me culpava, porque eu achava que eu era irresponsável, que eu estava abandonando a minha família. Você estava fazendo o que você queria. Só queria saber de noitada, sabe? Porque você fica se sentindo uma bosta. Um merda, na verdade, né? Lá dentro eu comecei a entender que eu tinha uma doença, que tinha recuperação, que tinha os 12 passos, né? Que tinha terapia. E aí eu fiquei tão grato, eu comecei a me sentir tão livre lá dentro, e eu só ajoelhava nas minhas orações e pedia para Deus. Eu agradecia para Ele, né, por eu estar descobrindo tanta coisa, por estar entrando nesse universo da recuperação, e pedia para ele mostrar para mim a vontade dele para minha vida. Eu fiquei, filha, tipo uns 30 dias só pedindo isso para Deus, para ele mostrar a vontade dele, para ele mostrar a vontade dele. Aí tinha um médico internado na época que chamava Dr. Miguel, né? E aí teve um dia que eu acordei, o Dr. Miguel falou: Álvaro, eu sonhei com você. Eu falei: é mesmo, Dr. Miguel? Ele falou: é. Eu sonhei que você estava dando uma palestra aí na clínica, aí em cima. Aí eu falei: nossa. Aí eu partilhei isso com as pessoas falaram: você não pediu para Deus mostrar a vontade dele? Ele começou a falar com você. Eu falei: não acredito, Deus está falando comigo. E passou mais uns 20 dias, o Janderson, né, que hoje é meu irmão, né, um abração pro Janderson, estava começando a clínica, ele sentou comigo um dia à noite e falou assim: Álvaro, esse lugar vai crescer muito e você vai ser coordenador dessa clínica. Eu falei: irmão, esquece isso daí, eu tenho imobiliário em São Paulo, tenho outra vida, como vou ficar em clínica? E aconteceu tudo isso que essas pessoas falaram, entendeu? Então Deus usou essas pessoas para responder minhas orações. E aí, a partir disso, 10 anos atrás, né, o tempo que o papai está limpo, em recuperação, o papai começou lá como conselheiro, coordenador, e hoje estou junto com meus sócios na Éremos em Atibaia, né, filha? Né? Pai, realmente você achou seu propósito, e a gente tem que trabalhar com propósito, né? Senão não tem porquê, né? É muito bom, né? A gente tá vivo. Sim. E é muito lindo o seu trabalho, eu tenho muito orgulho de você, você Obrigado, sabe. Obrigado, filha. É realmente inspirador, né? Todo mundo é muito fã do meu pai, né? O pessoal fica falando: ai, seu pai é como um pai pra mim. Eu fico: não, ele é meu. Mas tudo bem, eu deixo ele dá um pouquinho de atenção, não, né? Ele dá muita atenção. Vocês verem, esse aqui é o melhor amigo dele. Esse é meu irmão. Esse é meu irmão, a gente divide atenção. E é uma rotina muito puxada, né? É um propósito muito grande, mas assim, é muito difícil, né? Pai respondendo ali o dia inteiro, tá em casa, tá trabalhando, tá no trabalho, tá trabalhando em dobro. Vale a pena, mas é difícil, né? Filha, a gente tem que saber lidar. Serve para todo tipo de trabalho, né? Mas principalmente esse trabalho na área da dependência química,
é um trabalho que não tem horário. Porque muitas vezes uma mãe desesperada, o filho tá usando droga. Geralmente o horário é a madrugada, né? Você entendeu? O cara chega em casa de madrugada, 3 da manhã, e naquele momento que o cara tá malzão, que ele aceita uma internação. Que finalmente ele aceita uma internação. Muitas vezes a mãe tá tentando há 1 ano. E naquele momento o cara fala assim, não, mãe, tá bom, eu vou. Aí a mãe que a mãe que aceita tem que já... Porque se espera o dependente químico acordar. Tomar café. Quando você vê, ele já saiu de casa. Já foi usado de novo, né, filha? Você já tá entendendo bem, né? São 10 anos também no ramo. Junto, né? Vivendo tudo, né? Exato. Então, você tem que estar disponível para as pessoas, né, filha? Então, não tem horário, né? Então, a gente tem que aprender a lidar com isso da melhor forma, né? Mas eu sou muito realizado, né, no que eu faço, né, cara? Né? De ser instrumento de Deus hoje na vida das pessoas. E quem trabalha com saúde mental tem que também procurar se cuidar. Porque a gente tem um propósito de cuidar do outro. Né? Então, você sabe da rotina do papai hoje com a sua mãe, a gente tem uma alimentação legal. Treino. Todo dia a gente faz nossos treinos na academia, a gente tem o nosso GC da igreja em casa, toda quinta que a gente recebe nossos irmãos em casa. Né, cara? Eu sou membro de Alcoólicos Anônimos. Também você sabe, né? Tem quase 10 anos que eu estou toda semana no AA. Então, é isso aí. Continuar fazendo o que está funcionando, né, filha? Só o São Paulo que não está ajudando a saúde mental. É mesmo o nosso time, né? Daqui a pouco tem jogo, 6h30. Né? Meu pai me colocando para trabalhar antes do jogo. E para quem tá em casa, né, que provavelmente tem alguém da família que tá passando por isso, é muito difícil, é um processo muito doloroso. Eu sei, né, como é péssimo para a saúde mental, para sua vida pessoal, é um furacão, né, essa situação. Mas, assim, não desiste, vale muito a pena, a recuperação vale muito a pena, mas, assim, se priorize também nesse processo. Assim, a sua saúde mental também vale muito a pena, o seu bem-estar, os seus hobbies, a sua vida, o seu trabalho. Então, assim, você só vai poder ver a sua pessoa que tá perto de você bem, se você estiver bem também. Então, assim, se coloca como prioridade, mas não desista, a recuperação vale a pena, e ela existe. E nesse ciclo próximo, né, geralmente quem sofre mais são as mães, né, tanto a mãe do meu pai, né, minha avó, com certeza, sofreu muito, mas a minha mãe também, né, que é minha mãe, esposa do meu pai, beijo mãe, inclusive, que fez um trabalho muito, nossa, assim, bizarro, né, equilibrando tudo e não deixando chegar nada em mim. E é muito difícil, né? Mas valeu a pena pra ela, valeu a pena pra gente. E pra você, pai, como é isso? Como você vê, né? A mamãe antes, agora, né? Todo esse processo. Nossa, filha, sua mãe foi o diferencial. Sua mãe foi uma heroína, né? A nossa Maria, né? Maria, meu amor, você é a mulher da minha vida. Te amo, amor. Vou ser grato até o meu último dia. Te amo muito, viu? Te agradeço muito por você não ter desistido de mim, né? Fez toda a diferença. Teve um dia, filha, que o papai chegou em casa, isso aí perto do final, perto de quando eu fui internado. Esse dia foi um outro marco na minha vida, porque sua mãe, Deus usou sua mãe de uma forma assim que, nossa, cara, mexeu comigo muito forte, né? Me fez acreditar, sabe? Sim. Eu cheguei em casa umas 4h30 da manhã, você é pequenininha, com certeza estava dormindo de novo. A gente quieto, não, a Luísa. A Luísa, ela começava a querer ficar um pouquinho nervosa. A Luísa dormindo igual uma pedra. Porque assim, eu tinha muito medo de você acordar e me ver daquele jeito, entendeu? E aí eu entrei no quarto. Só que eu entrava devagarinho, porque sua mãe trabalhava muito, ela estava sempre muito cansada, então sua mãe desmaiava. Então eu me aproveitava disso para chegar 5 da manhã. Só que aquele dia eu tô lá de fininho, a hora que eu fui deitar, ela levantou, acendeu a luz, sentou na cama, olhou para minha cara. Eu já estava deitado, né? Eu levantei assim, ela olhou para minha cara e falou assim: olha o seu estado, olha o que você está fazendo com a nossa família, você está acabando com tudo. E naquele momento, filho, eu já estava em tanto sofrimento, eu estava me sentindo tão culpado de estar fazendo aquilo com vocês, que eu já estava pensando em sair de casa. Porque eu não achava que eu não merecia mais ter uma família, que não era justo estar fazendo ela sofrer tanto daquele jeito. Sim. Então, quando ela falou aquilo, eu falei para ela assim: ó, amor, faz um favor, só me deixa então, espera amanhecer o dia então só, né, para eu poder juntar minhas coisas, que eu vou embora. Fica com o apartamento para você, fica com as coisas que eu não quero nada, e naquele dia eu ia embora, filho, entendeu? De manhã de casa. E ela começa a chorar, me abraça, sabe? Foi, assim, muito especial. E começa a chorar, soluçando, abraçada comigo: eu não vou desistir de você, eu não vou desistir de você. Eu comecei a chorar também, a gente chorou junto naquele dia. E naquele dia foi uma primeira mudança de chave, sabe? Porque ela dizia que ela orava para Deus
Porque ela falou, por mim eu não tenho mais força. Ela falou assim que ela orava para Deus colocar amor no coração dela. Porque ela não conseguia mais, entendeu? Sim. E Deus colocou. Esse programa é para mostrar o agir de Deus na vida das pessoas. Naquele momento, Deus colocou amor no coração dela, a gente se abraçou, né, cara? E aquilo me impulsionou, né, pra mudar. Então, a mamãe ela é guerreiraça, né? Humilde, né? Ela é guerreira, vai pra cima, tá sempre, né? Olhando o lado positivo de tudo, né, filha? Sininho. Ela é demais, né, Lu? Obrigado, amor. Beijo. Então, mas nesse processo são várias mães, né? No caso, minha mãe, né? Que é minha mulher. Que é meio mãe de 2 adolescentes, às vezes, né? Nós dois. A gente quer comer um doce, ela não deixa. Mas a sua mãe também, né? Porque mãe é um elo muito forte, né? Então, a conexão com a mãe é tipo... Você sente que sua mãe tá sentindo, né? Quando sua mãe tá em sofrimento, você sente. Quando você tá em sofrimento, sua mãe sente. Nossa, filha, isso aí é assim, cara. Sua avó, ela passou por tanta coisa, sabe? Por tanta coisa, porque meu pai deixou ela. Nossa. Não, a vovó, coitada. Ela é uma guerreira, cara. Pensa numa mulher Bizarra. guerreira, é minha mãe, cara. Ela é... E tá até hoje, assim, sim, forte. E ela aceitou Jesus quando eu tinha 20 e poucos anos. Ela passou a ser uma mulher cristã. E ela começou a orar por mim com 20 e poucos anos. E Deus respondeu essa oração depois de 23 anos. Entendeu? Deus respondeu a oração dela. Então, minha mãe dobrou o joelho a vida inteira, né? Orando por mim, não desistiu nunca. Essas são as mães, né, Lu? Então, e tá lá hoje, né? 85 anos ela vai fazer agora. Exato. Em setembro, né? Não toma um remédio super saudável. Se machucou, aí eu falei pra mamãe, vou comprar um bolo de fubá pra festa junina do trabalho. A vovó falou, não, deixa que eu faço, tá lá. Faz aqueles bolos maravilhosos, né? E hoje ter esse momento com a sua avó lá em Atibaia, de estar na casa dela ir lá em casa, comer um bolo, tomar um café junto e poder viver tudo isso, muito né? bom, todo né? esse milagre que Deus fez na nossa vida, né? Sim. Beijo, mãe. Te amo, mãe. Obrigado por tudo, mãe. Se não fosse você, eu não estaria aqui, viu? Pai, e agora? Acho que eu não peguei essa parte com o Irã. Como é que termina o programa? Estamos chegando no final do programa. Se deixar, eu falo pra sempre. Não, mas você falou que você ia fazer, que ia me entrevistar, você tá desse lado, você vai ter que terminar o programa. Só que eu queria... Pelo menos, né? Você sabe que entrevistador, né? Nem sei se eu posso me considerar um, mas o entrevistador é difícil estar desse lado, né? Eu queria também fazer uma pergunta só para você. Será que você permite? Permito, te dou a honra. Então, nesses anos que o papai está em sobriedade, né? Que são 9 anos, alguns meses, só vale o dia de hoje, é só por hoje. Como foi sua vida nesses anos, para o pessoal que está vendo a gente falar, né? Conta alguns sonhos que você realizou, porque tem tanta coisa bonita na sua vida, para o pessoal saber. É verdade. Não, graças à sua recuperação, né? Da família em si, né? Meus pais sempre priorizaram meus sonhos, né? Então, assim, realizei muitos sonhos. Tem uma listinha de que eu fiz quando eu era criança, de 25 sonhos que eu queria realizar antes dos 25, e já tá quase tudo riscado. E a gente viveu muita coisa boa, né? Muitas viagens, eu fiz intercâmbio, a gente foi pro Rock in Rio, a gente vai em jogo. Que da hora, né, filha? Agora eu tô morando longe, mas a gente tá sempre junto. Que bacana, né, filha? É isso aí, dádivas da sobriedade, né, meu amor? Na nossa vida, né? É isso aí. Então a gente tá chegando no final do programa. Exato. Pessoal, tem novidade no programa Caminhos de Amor em Recuperação. Em breve, tem alguém, eu não vou contar quem é, tá? Que está fazendo jornalismo na Belas Artes, né? Está estudando, já está fazendo estágio na Secretaria Municipal de Esportes, né? Mandar um abraço. Manda um abraço para a galera, que acho que a galera vai assistir lá. Beijo, Gu. É, isso Gu aí. E amigos. É, isso aí. E aí a gente está pensando numa novidade. A gente já vai contar hoje? Não. Não? Surpresa, mas... Então... Continuem assistindo, que logo... Então tá bom. E aí, vai encerrar o programa? Como que é? Vou encerrar. Vamos encerrar junto? Vamos, mas vamos lá. Como que encerra o programa, então? Gente, tem alguém aqui que fica muito feliz com os comentários, curtidas, acompanhando. Então, assim, se vocês quiserem deixar alguém muito feliz, agradecer pelo programa, né? Que é um trabalho de todo mundo que tá aqui, né? Curtam, compartilhem, porque a gente... Hoje em dia, em toda família tem algum caso. Não necessariamente dependência química, né? Mas qualquer dependência que hoje em dia, né? Tá uma loucura. Exato. E vai ajudar, vai chegar em alguém que precisa. Conhecimento nunca é demais, né? Então, compartilha, curte, manda mensagem. E se você também tem uma história de amor e recuperação, manda pra gente. Quem sabe daqui uns dias você não tá aqui, né? E é isso. Esse foi mais um programa Caminhos de Amor e Recuperação. Valeu, gente. Fica com Deus. Até o próximo.